Salve, salve galera! É o programa Patos Pop voltando no ar aqui, ó. Agora estamos aqui no Canal 8, todo sábado a partir das 20 horas, aqui diretamente de Campinas, em São Paulo. É o Patos Pop que esteve com você há algum tempo atrás, na verdade 10 anos atrás, que estamos fazendo agora. Olha como o tempo voa. As primeiras edições do Patos Pop foram lá em meados de 2008, 2009. E agora estamos aqui de volta trazendo para você o melhor do entretenimento, hein? São filmes, séries, histórias em quadrinhos, tudo isso você vai curtir a partir de agora, hein? Aqui no Canal 8 Campinas. Principais que eu fiz até hoje, o Kung Fu, um personagem muito conhecido. Depois vieram o Homem de 6 milhões de dólares, quando eu entrei para substituir. E depois, aí veio uma série de filmes, o Havaí 5-0, sempre fazendo naturalmente o principal, né? O Casal 20, que foi assim um marco na televisão brasileira. Depois veio o Duro na Queda. E como começar um programa de cultura pop sem falar do maior fenômeno cinematográfico dos últimos 10 anos, hein? A criação do Marvel Studios. Mas antes de chegar ao Marvel Studios, vamos a uma pequena história de como isso tudo começou. Como todos sabem, lá pelos anos 90, anos 80, a Marvel começou a decretar falência. É isso, a editora Marvel produzia as histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, do Hulk, do Quarteto Fantástico, entrou numa crise financeira e acabou tendo que negociar seus personagens a preço de banana. Acabaram indo para várias produtoras independentes dos Estados Unidos, gerando alguns filmes um pouco duvidosos assim. O primeiro deles foi o Capitão América, que saiu em 1992, que tem Matt Selinger encabeçando o elenco e traz um Caveira Vermelha, cara, um Caveira Vermelha que na verdade, não sei de onde eles tiraram isso, é italiano. Todo mundo sabe que o Capitão América nasceu devido à Segunda Guerra Mundial, que ele veio para combater o Hitler, aquela coisa toda, e acabaram criando Caveira em cima do Hitler. E nesse filme, não sei por que cargas d'água, o Caveira Vermelha se transformou em italiano, italiano. A gente agora começa a conversar. Esse foi o primeiro filme dessa leva que a Marvel negociou, muito mal negociado, lá no início dos anos 90. Pulamos um pouquinho e vamos agora para 1998, que pode-se dizer que é o início, assim, vamos dizer que é o gênesis dos super-heróis, assim, dessa forma que vocês estão vendo hoje no cinema, que foi o filme Blade. Que cura, hein? Eu não disse que o EBTA é uma cura. Estrelado por Wesley Snipes, que foi o primeiro filme a ter sucesso de público e crítica baseado assim nas histórias em quadrinhos, né? Isso tirando, claro, não vamos citar o Superman, que foi lançado lá em 1978, que ainda é considerado um dos maiores filmes de super-heróis de todos os tempos. Mas essa retomada veio com Blade, com Wesley Snipes em 1998, que acabou tendo duas sequências depois. Que teve o Blade 2 e acabou tendo o Blade 3 também. Teve uma trilogia e acabou fazendo muito sucesso no cinema durante esse tempo. Pulamos dessa história do Blade. Esse sucesso do Blade acabou acarretando um novo filme baseado em quadrinhos, que foi o Homem-Aranha de Sam Raimi em 2001. Eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. O filme quebrou todos os recordes de bilheteria, trouxe Tobey Maguire no papel principal e a Kirsten Dunst como Mary Jane, e trouxe o vilão
Duende Verde, interpretado por William Dafoe. E nesse tempo, como os filmes ainda estavam engatinhando no cinema, vamos dizer assim, os filmes de super-herói, eles viram que ali poderia ter uma mina de ouro. Dr. David Banner, médico, cientista, buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição. O Incrível Hulk. A criatura se torna violenta e é perseguida por um repórter investigador. Sr. McGee, não me irrite. Não iria gostar de me ver zangado. A criatura é procurada por um crime que não cometeu. David Banner é realmente dado como morto. E ele deve deixar que o mundo pense que está morto até que encontre uma maneira de controlar a fúria mortal que habita no seu interior. O negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? E o meu headphone? Não é fone de ouvido, é headphone. É o Pop Clip em ação. Time goes by so slowly. 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 Time goes by so slowly.
Eis que veio então o ano de 2008. O Marvel Studios começa a engatinhar no cinema, assim, eles começam a tomar posse daqueles personagens que eles haviam distribuído de forma tão barata com os estúdios, e decidem, assim, pegar um super-herói não tão conhecido, que o Homem de Ferro, na verdade, nos quadrinhos, nunca foi um herói assim, tipo Superman, tipo Batman, tipo Homem-Aranha. Ele era um super-herói de segundo escalão da editora. Então eles resolveram apostar nesse super-herói não tão conhecido, porque, pelo que eu entendi, tipo, se der certo, deu. Se não der, ninguém conhece o Homem de Ferro. Aí, nessa época, surgiram várias especulações, inclusive a pessoa que estava encabeçando o elenco de Homem de Ferro durante uns 5 anos era Tom Cruise. O Tom Cruise tinha até comprado parte dos direitos do personagem lá em meados dos anos 90 também. E o sonho dele, a vontade dele era levar esse personagem ao cinema. Porque aí surgiu novamente nos estúdios Marvel o Jon Favreau, que é ator, produtor, diretor, que assumiu esse projeto do Homem de Ferro e brigou com o estúdio para ter Robert Downey Jr., que até então era um ator que estava decadente, que tinha sido preso, estava sempre sendo pego com posse de drogas e narcóticos, enfim. Então ele não era nunca uma boa opção para encabeçar um elenco de um produto que eles queriam levar por tantos anos. Mas Jon Favreau bateu o pé, disse que acreditava no trabalho do Robert Downey Jr., que até foi indicado anos atrás ao Oscar, em 1992, pelo papel do filme Chaplin. E foi baseado nisso que o Jon Favreau acabou fazendo essa sua escolha. O que se tornou, hoje em dia não dá para se imaginar um Homem de Ferro sem Robert Downey Jr. Mas isso lá em meados de 2007, 2008, era uma coisa impensável. E também abriu as portas para outro produto que já havia sido testado antes, mas que não tinha dado muito certo, que foi o Incrível Hulk, que é um dos personagens mais conhecidos do Marvel Studios desde a época que eles tinham seriado. Você lembra? Seriado com Lou Ferrigno, Bill Bixby, que fez bastante sucesso na década de 80 e que eles tentaram reviver em um filme em 2003 com o premiadíssimo diretor Ang Lee, mas que não teve tanto sucesso assim. Não sei se foi uma coisa do acaso assim, muito ruim que aconteceu, que o Shrek foi lançado nessa mesma época. E os efeitos do Hulk de 2003 não ficaram tão legais, ele chegou a ser comparado ao Shrek, e isso foi uma coisa que não foi muito bacana pro filme. Então a Marvel agora, que já tinha um sucesso com o Homem de Ferro, resolveu fazer esse novo filme do Incrível Hulk, assim como carro-chefe, já que o Homem de Ferro tinha dado certo, vamos trazer um novo personagem, vamos trazer outro personagem que já deu certo aqui na editora e apresentá-lo pro grande público com uma roupagem nova. Foi aí que entrou o diretor Louis Leterrier, o francês, que queria, na verdade, Mark Ruffalo. A primeira escolha do diretor Louis Leterrier foi Mark Ruffalo para interpretar o Hulk em 2009. Só que a Marvel bateu o pé, falou que não queria Mark Ruffalo e tal, que a opção deles melhor seria o Edward Norton, que eles estavam com conversa com ele já adiantada e tal. Aí aconteceu o que aconteceu, né? O Louis Leterrier deixou a sua opção de lado e acabou acatando a opção do Marvel Studios. Bom, consolidado o sucesso de Um Incrível Hulk, que, bom, apesar de não ter sido um grande sucesso de crítica e bilheteria, não desestabilizou o que a Marvel vinha construindo desde então no cinema. Foi então que ela apostou no filme do Homem de Ferro 2, resgatando um ator dos anos 80 muito querido por todos, que é o Mickey Rourke, que muita gente tinha muitos fã-clubes nos anos 80, e que acabou trazendo ele como o Chicote Negro, que é um vilão clássico das histórias do Homem de Ferro. Homem de Ferro 2 fez bastante sucesso também, consolidou Robert Downey Jr. como o protagonista mora, assim, desses filmes da Marvel. Ferro para os Estados Unidos da América. Eu sou o Homem de Ferro. A armadura e eu somos um só. Contrariando a crença popular. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Opa.
filme seguinte, que era o Thor, que eles já vinham fazendo testes há um tempo, queriam produzir o filme do Deus do Trovão. Só que na época eu me lembro que eles não sabiam muito bem como adaptar isso, porque deu certo um filme do Homem de Ferro, que é uma coisa tecnológica. Foi focado em uma coisa tecnológica, na criação de um homem que criou uma armadura, que deu certo, e como eles iriam introduzir um cara com magia que mora em um outro reino totalmente de fantasia a essa coisa tecnológica que a Marvel criou. Seus ancestrais chamavam de magia e você chama de ciência. Venham de um lugar onde elas são uma única coisa. Mas quem você é realmente? Você em breve verá. Tomara que você não seja louco. Eu vou destruir a raça deles. Você não pode matar uma raça inteira. Então morra com eles. E o filme, apesar de hoje ter críticas muito negativas, foi uma surpresa boa, porque o que se tinha do Thor até então era uma participação que ele fez num filme do Incrível Hulk em 1992. Aquele velho filme mesmo, né, dos anos 70 e tal, com o Wolverine e tal, e teve uns telefilmes aí nos anos 90 que acabou introduzindo o Thor. Com o sucesso de Thor, então, a Marvel viu que a coisa estava indo de vento em popa e resolveu adaptar um outro personagem, que eu falei agora no início do programa, mas um personagem que eles tinham receio também por causa do viés patriota dele, num momento em que os Estados Unidos não passava por um momento bacana, né? que foi aquela crise imobiliária que teve no início dos anos 2000. E eles pensavam, pô, vamos lançar um personagem patriótico nessa situação caótica do país, como vamos fazer isso? Não sei como fizeram, mas fizeram de uma forma maravilhosa. Eu lembro que o casting desse filme, a escolha do elenco, na época gerou muita controvérsia, porque o escolhido foi o Chris Evans, que tinha feito já pela Marvel o personagem Tocha Humana nos 2 filmes que foram feitos do Quarteto Fantástico pela Fox. Então todo mundo criticou, todo mundo falou que seria impossível, que ele tinha feito aquele personagem todo bonachão em Quarteto Fantástico, que ele nunca teria a cara do Capitão América, que a Marvel tinha dado um tiro no pé. Eu posso lhe oferecer uma chance. A nossa meta é criar uma nova raça de super soldados. Guerra se ganha com coragem. Granada! Todos pro chão! Isso foi um teste? Ele continua magrelo. Depois de apresentar Homem de Ferro, Capitão América, Incrível Hulk, viria o que todos estavam esperando. Falamos disso já já. Felipe, pelo amor de Deus, acredita em mim, eu tô muito doente. Sei que não está aqui, mas meu pensamento não consegue sair daí. Não sei onde você está. Meu coração insiste em ficar um tanto apaixonado. Vem olhar com a esperança de poder sonhar um pouco acordado. Uma estrela então me fez lembrar de um instante de felicidade. O tempo foi curto e passou sem se notar. O que ficou foi que amei de verdade. Saudade dói, a cura vem ao ouvir tua voz. O amor constrói uma ponte entre nós e me trará você. Olhar
tempo foi curto e passou sem se notar. O que ficou foi que amei de verdade. A saudade dói, a cura vem ao ouvir tua voz. O amor constrói uma ponte entre nós e me trará você. Depois veio um filme que pode ser considerado um filme evento, assim, na história do cinema, que foi Os Vingadores. Porque nunca antes na história do cinema, o cinema tinha apresentado personagens solo que culminassem numa aventura desses personagens juntos. Ou seja, a Marvel estava fazendo no cinema aquilo que ela faz desde os anos 60 nos quadrinhos, que é você comprar uma história, uma revista, acompanhar sempre tendo aquele continua no final, o que levava você a comprar a outra revista, e comprar a outra. E ela conseguiu fazer isso no cinema também, sempre dando um gancho, sempre dando uma cena extra, uma cena pós-créditos, que mostrava o que viria a seguir. Existia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias para que, quando precisássemos delas, elas travassem as batalhas que nós não conseguíssemos. Um estúdio de produção cinematográfica de filmes bilionários. E aí, meu amigo, depois disso, depois dos Vingadores, foi só um abraço. Mas eu acho que a Marvel deu aquela relaxada e produziu o Homem de Ferro 3, que é um filme, vamos dizer assim, esquecível. Eu consegui ver o Homem de Ferro 3, acho que apenas uma vez no cinema, porque é um filme, não sei, é estranho, não sei o que eles fizeram ali. Acabaram com o personagem Mandarim, apesar do filme ter faturado milhões também. Hoje o povo olha pra trás e fala mal do Homem de Ferro, mas na época, do Homem de Ferro 3, mas na época ele faturou milhões de dólares. Mas eu considero um filme esquecível. Aí vieram as sequências depois, vieram Thor, O Mundo Sombrio, Capitão América, Soldado Invernal, que pra mim assim, antes de sair, né, Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, pra mim era o melhor filme do Marvel Studios, Capitão América, Soldado Invernal, que foi o Capitão América 2, que introduziu o Soldado Invernal, o Bucky, e eles tiveram aquela missão. Putz, o filme parece um de espionagem, assim, dos anos 70, 80, um roteiro muito bem amarrado, muito bacana, e que foi apresentado para nós também os diretores, os irmãos Russo, que depois viriam a dirigir os Vingadores e os Vingadores Ultimato também, os Vingadores Guerra Infinita e os Vingadores Ultimato. Eu acho que esse filme acabou dando um aval para eles dirigirem essas aventuras depois dos Vingadores. Aí vieram Guardiões da Galáxia, depois vieram Vingadores, a Era de Ultron, que também é muito bacana. Veio então o Homem-Formiga, que, bom, eu lembro da piada do Bruce Banner lá nos Vingadores, falando, pô, a gente ficou desaparecido um tempo, agora tem um Homem-Formiga e tem um Homem-Aranha, só tem inseto aparecendo. Aí teve o filme do Homem-Formiga, que arrecadou milhões também, abriu as portas aí pra várias outras produções que vieram a seguir. Aí veio o grande filme que apresentou o Homem-Aranha, finalmente, o Homem-Aranha que estava numa guerra judicial incrível, desde os anos 90, que ele estava nessa guerra entre Sony, entre Fox, entre Marvel, que a Marvel acabou vendendo os direitos do Homem-Aranha, aí produziram aqueles filmes do Sam Raimi, que pertenciam à Sony, e a Marvel teve toda a negociata para tentar trazer o Homem-Aranha para o universo Marvel, e enfim, conseguiu. Eu acho que, tipo, quando foi anunciada a participação do Homem-Aranha em Guerra Civil, foi mais ou menos como um gol de uma torcida. Foi isso aí mesmo que você viu. Foi parecido um gol de uma torcida de futebol, porque o pessoal estava esperando isso há muito tempo. Aí foi apresentado esse personagem em Guerra Civil, que é a adaptação de uma série dos quadrinhos de alguns anos atrás, dos anos 2000, que é muito bacana, que envolve vários personagens. Tipo, Guerra Civil do cinema foi como se fosse
uma mini guerra civil do que foi nos quadrinhos, porque nos quadrinhos tinham vários personagens, eram centenas de personagens, um lutando contra os outros. Aqui acabou se dividindo entre o time Capitão América e time Homem de Ferro. Mas foi muito bacana essa adaptação para o cinema também. O que acarretou depois eles investirem num outro personagem que não era tão conhecido do grande público, mas que tinha um apelo muito bacana nas histórias em quadrinhos, e até hoje tem histórias muito marcantes, que foi o Doutor Estranho. Chegou o Doutor Estranho, que mostrou... Eles tiveram que adaptar a história dele, porque ficaram com medo de algumas coisas que poderiam rolar, que ele tem uma coisa ligada à China, a China na Coreia do Norte. Eles acharam que poderia dar um problema isso, e acabaram adaptando o Doutor Estranho, mas ficou bem bacana a história do Doutor Estranho. E depois disso, já que o Homem-Aranha tinha voltado para Marvel, eles resolveram produzir um filme do Homem-Aranha, né? Aí o que melhor do que chamá-lo de Volta ao Lar. Chamaram o filme de Volta ao Lar. Por quê? Porque o Homem-Aranha estava voltando ao Marvel Studios depois, sei lá, de uns 25 anos de direitos vendidos para outros estúdios. Aí eles fizeram um acordo, lançaram esse filme que arrecadou milhões de dólares também, e acabou consolidando Tom Holland, que hoje é o queridinho da galera aí, que está já no seu segundo filme, né, como Homem-Aranha, filme solo, mas na Marvel ele já está no seu 5º filme como Homem-Aranha, e segundo ele já até deu uma declaração que a gente vai ver aí, ele faz mais 10, mais 20 filmes do Homem-Aranha. Eu acho que enquanto ele viver ele vai querer ser o Homem-Aranha. Aí depois veio um filme que dividiu opiniões, assim, pra mim, que eu achei muito... não sei, eu achei, sei lá, meio pastelão, meio comédia, que veio o Thor Ragnarok. Que eles adaptaram, como eles não sabiam muito o que fazer com o Hulk, e o Hulk eles abandonaram a franquia, que eu acho que eles acreditaram que o Hulk não daria filmes solos bacana. Então eles abandonaram essa franquia e meio que fizeram uma história paralela do Hulk em todos esses filmes da Marvel. E nesse filme Thor Ragnarok eles acabaram adaptando a história do Hulk, planeta Hulk, onde ele é enviado para um outro planeta e acaba se tornando um gladiador de apostas de um rei maluco. Então eles pegaram essas histórias dos quadrinhos e transportaram para dentro desse filme do Thor, que ganhou um novo diretor, um novo roteirista, e esse roteirista veio com uma pegada mais cômica. O filme, em certos momentos, chega a beirar o pastelão, assim, mas é um filme divertido, entre o Hulk e o Thor, esse Thor Ragnarok. Assim, vendo com outros olhos, você vendo, assim, não da forma tão séria, que o Ragnarok, nos quadrinhos, na verdade, Ragnarok significa o fim do mundo. Vai até sair uma série agora no Netflix chamada Ragnarok. Mas Ragnarok, originalmente, é o fim do mundo. Então, esse Thor 3 Ragnarok não teve nada de Ragnarok. Na verdade, teve comédia. E veio o filme evento depois disso, que se tornou um hit, na verdade, que foi o Pantera Negra. O Pantera também é um personagem, sei lá, vamos dizer, de 2º, 3º, 4º escalão da Marvel. Que eu particularmente, nunca pensei ver o Pantera Negra ter um filme nos cinemas. Que ele era um personagem bem secundário no panteão da Marvel, assim. E foi uma grande surpresa a forma que eles traduziram o Pantera Negra para o cinema. Eles focaram aquela coisa na África, pegaram uma produção, uma direção toda de afrodescendentes, que eu acho que deu esse viés assim meio que político e meio que inovador dentro da Marvel, para mostrar uma coisa nova. E acabou dando resultado. O filme foi um grande sucesso, quebrou todos os recordes de bilheteria e é considerado um dos melhores filmes da Marvel. Vamos ficar um pouquinho, vamos dar uma palhinha aqui no Pantera Negra. Um rei. E chega ao fim o primeiro programa aqui do Patos Pop nessa nova temporada, agora aqui no canal 8 de Campinas, todo sábado às 20 horas. Basta ligar aí a sua TV pra você ficar sabendo daquelas novidades do cinema, daquelas séries que você gosta, que você curte assistir, e também das histórias em quadrinhos. Então, vocês sabem, entretenimento agora tem nome e sobrenome, é Patos Pop aqui no canal 8 da NET. Aquele abraço!